Olá, pessoal. Eu sou o João Daniel Ferraz, sou biólogo formado aqui pela Universidade Estadual de Londrina. Recentemente adquiri também o título de mestrado por mesma instituição e também sou aluno de pós-graduação nível doutorado de mesma instituição. Eu vou apresentar para vocês hoje meu trabalho intitulado Estrutura Trófica da Assembleia de Peixe do Reservatório de Taquaruçu, Baixo Rio Paranapanema, sul do Brasil, que é um dos trabalhos da minha dissertação de mestrado, mais especificamente o segundo capítulo. Bom, uma introdução breve, né, sobre a bacia do Alto Rio Paraná e Rio Paranapanema, onde foi realizado o trabalho. O Alto Rio Paraná, que é a região onde a gente está, entre a divisa do estado de São Paulo, Paraná, é uma das principais bacias hidrográficas do Brasil, e o Rio Paranapanema é um de seus afluentes, e eles sofrem com um efeito de fragmentação por barragens hidrelétricas. Mais especificamente, o Rio Paranapanema tem 11 barragens hidrelétricas em seu curso. Bom, existem muitos impactos ambientais associados ao barramento, tanto para a flora quanto a fauna, para os peixes, invertebrados, macroinvertebrados, aves, todos os grupos animais, as plantas, né, pela questão do desmatamento e por aí afora. Bom, falando especificamente sobre o ambiente aquático, o barramento altera a dinâmica ambiental e pode favorecer as invasões biológicas pela mudança da fluidez da água, no regime lógico para um regime lêntico, a criação de piscinas, reservatórios de água parada, a mudança de transparência, aspectos liminológicos, alterações de ictiofauna, de composição por aí fora, né? Bom, especificamente sobre a ictiofauna, existem espécies que possuem capacidade de se ajustar a esse ambiente que é produzido com as barragens reservatórios, elas podem aumentar em abundância e distribuição, e as espécies que não têm essa capacidade podem vir a sofrer redução de abundância ou até mesmo serem extinguidas. Bom, a partir disso, o objetivo do trabalho é baseado nesse sentido, nessa linha de pensamento, especificamente trabalhando com a dieta. A dieta dos peixes também pode sofrer alterações em processos de barramento, tanto quanto antes quanto depois, tanto a longo prazo podem ocorrer alterações. Bom, as guildas tróficas, né, que os peixes exploram e se inserem podem aumentar ou podem diminuir a partir dessa dinâmica. Isso é uma coisa muito curiosa que acontece em reservatórios e muito interessante de se investigar. A partir disso, o objetivo do trabalho foi elucidar como a Assembleia de Peixes do Reservatório de Taquaruçu, Baixo Rio Paranapanema, explorou os recursos alimentares no ambiente modificado pela barragem. Bem, sobre a nossa metodologia, a nossa área de estudo, então, a zona de transição do reservatório de Taquaruçu, que é um dos 3 reservatórios da região baixa, né, perto da foz do Rio Paranapanema, onde ele se insere com o Rio Paraná, está aí à nossa direita o mapa, onde é a bacia, onde é o local e os pontos de amostragem. As coletas foram realizadas entre a primavera de 2018 e a primavera de 2019. Esse slide eu coloquei, eu sei que tem bastante texto, mas é para mostrar mesmo, porque o meu trabalho fez parte de um projeto maior. Existiam então vários métodos, né, e vários protocolos que a gente teve que seguir para trabalhar com esses dados, trabalhar com os animais. Na amostragem, né, a gente realizou diferentes aparatos de captura, utilizou diferentes aparatos de captura para coletar esses peixes, então foram utilizados redes de arrastos, peneiras nas margens, armadilhas de covo e redes de espera em ambientes mais profundos. Todos os peixes coletados foram anestesiados e eutanasiados com óleo de cravo, né? Os tecidos, né, foram então fixados em formalina 10% após a eutanásia dos animais, e então eles foram conservados em álcool 70. Já em laboratório, a gente realiza a biometria das espécies, né, a identificação das espécies, o status se é nativo, se não é nativo, a aferição de parte sexual, machos e fêmeas, o peso, o comprimento. Então, a gente realizou a remoção dos estômagos para fazer a análise do conteúdo, né, com auxílio de lupas e microscópios. A identificação dos itens foi através do método volumétrico, né, para caracterização da dieta. Então, a gente já fez uma aplicação de cluster, um agrupamento, a partir de similaridade, para realmente estruturar estruturar a composição ali da dieta das espécies, e como as espécies estão distribuídas nessa estrutura trófica, né, ou alimentar, e utilizamos a regra do polegar e a correlação cofenética para verificar a força desse agrupamento. Isso gerou, então, grupos tróficos, então os grupos tróficos foram organizados em abundância relativa e biomassa relativa. Bom, então, para ilustrar o que eu falei no slide anterior, do nosso lado esquerdo a gente coletando os animais em campo, né, com diferentes metodologias. Nas fotos do centro a gente tem os espécimes mesmo, né, coletados ali na hora que a gente está trabalhando com eles, quando eles vêm nas redes. E à nossa direita a gente anestesiando eles, eutanasiando, fazendo o processo de fixação, e mais abaixo, já em laboratório, a gente abrindo os estômagos, trabalhando com eles para fazer essa análise de dieta.
Bom, como resultados de discussão, foram capturados 1.973 peixes, distribuídos em 7 ordens, 20 famílias e 63 espécies. Os invasores foram bem abundantes, com uma estrelinha ali de importância para Plagiócio esquamosíssimo, que é a corvina, e o Loricalyx platymetopum, que é o cascudo chinelo, e pequenos caracídeos, né, como o mato grosso e o Aphiocharax dentatus, que é o lambari do ralo vermelho. Eles foram muito abundantes em nossas coletas. A análise do conteúdo estomacal foi realizada em 29 espécies, sendo dessas 15 não nativas e 15 nativas e 14 não nativas. Essa é a nossa tabela, então, de itens alimentares e de categorias alimentares, né? A partir de tudo que a gente conseguiu trabalhar e triar em dieta, a gente organizou 8 categorias alimentares: insetos aquáticos, terrestres, microcrustáceos, macroinvertebrados, peixes, algas, vegetais e detritos. Posteriormente, a gente aplicou, então, o agrupamento se mostrou robusto, a maioria dos nós foram próximos ou abaixo de 50%, e o coeficiente cofenético foi de 0,86, bastante forte esse agrupamento. A partir disso, como o próprio agrupamento já organiza as espécies, a gente conseguiu definir os grupos tróficos, foram 8, então a gente está vendo aí os detritívoros, onívoros, algívoros, insetívoros, carnívoros, piscívoros e herbívoros, e a distribuição das espécies dentro desses 8 grupos tróficos. Bom, já partindo para uma discussão, né, mais aprofundadamente, uma discussão, comparado ao estudo anterior, a gente observou um rearranjo na estrutura trófica, né? Então, teve um trabalho em 2006 de Brito e Carvalho, que já avaliou a composição e, de certa forma, aspectos liminológicos e também um preliminar de dieta ali do que tinha no reservatório. Em 2006, os insetívoros foram ausentes no trabalho dele e os herbívoros eram pouco representados. Já em 2020, os insetívoros foram muito representados nos nossos dados e os herbívoros parecem estar em ascensão, já atingiram uma abundância superior do que em 2006, né? Então, a gente, a partir disso, observa o rearranjo da estrutura trófica. E o porquê? Provavelmente, alguma dessas coisas que eu vou falar pode ter relação, né? Claro. O regime de fio d'água, o reservatório de Itaquaruçu é um regime de fio d'água, então ele inunda uma extensão de terra menor e ele incorpora menos material alóctone, né, das margens ali, seja invertebrados, seja material vegetal, quando é realizada a construção da barragem, né? Então ele é um fio d'água, ele incorpora menos material, o que vai disponibilizar menos desse tipo de material para as espécies, e aí vai refletir em sua dieta. É interessante dizer também que no período da construção do reservatório de Itaquaruçu, não existiam grandes matas ao redor da região. Isso pode ter influenciado, então, a baixa representação dos insetívoros e dos herbívoros que exploram esses itens que ficam mais próximos à margem, né? Após 2006, ocorreu, então, um programa de reflorestamento. Após ter saído desse trabalho do Brito e Carvalho, ocorreu um programa de reflorestamento, e aí eles plantaram várias árvores próximos à margem, e pode ter começado um influxo de maior matéria alóctone, né, para as margens, e aí os peixes podem começar a ter explorado mais, e isso pode ter refletido em sua abundância, tanto os insetívoros como os herbívoros. E nós também observamos uma diferença de transparência comparada aos dados de 2006 e um aumento de composto nitrogenado do trabalho de 2006 para o nosso trabalho, o que pode ter refletido em um aumento de uma produção primária, né, macrófitas e algas, o que vai refletir também na exploração dos herbívoros aí e, de repente, um aumento de sua representação. Bom, quanto à abundância e à biomassa relativa, os insetívoros foram o grupo de maior abundância, né? Isso provavelmente está relacionado com as espécies não nativas que a gente observou, os pequenos caracídeos, como o mato grosso, a Aphiocharax, né? Em abundância, eles foram as espécies mais abundantes. Já em biomassa, em peso, novamente, espécies não nativas podem ter influenciado, como o Plagiócio esquamosíssimo, que é a corvina, e o Loricalyx platymetopum, com o cascudo chinelo, né? Que são aí os carnívoros, a Plagiócio foi considerado os carnívoros, e o Loricalyx e os detritívoros, né? E aí podem ter influenciado esse diagnóstico que a gente teve aí quanto à biomassa de carnívoros e detritívoros mais representados, né? Os mais abundantes, e os pequenos caracídeos ali em abundância relativa. Ou seja, a presença dos invasores aí influenciando e modulando, né? Fazendo uma dominância sobre a assembleia e a estrutura. Bom, em conclusão, aí que eu falo do reservatório de Itaquaruçu demonstrou um padrão de dominância por espécies não nativas, o que pode ter influenciado sua estrutura trófica. Pode ter ocorrido a simplificação da obtenção do alimento, onde apenas espécies com capacidade de ajuste, onde a gente observou que boa parte delas são não nativas, né, exploram os recursos disponíveis em resposta à dinâmica ambiental. Bom, esses são os meus agradecimentos ao programa de pós-graduação e também à Universidade Estadual de Londrina, à CAPES, né, pela concessão de bolsa durante o meu mestrado, e a CTG Brasil, que também nos financia e nos ajuda aí para que a gente possa realizar o projeto dentro do laboratório e os projetos menores que saem dele. Muito obrigado, eu agradeço pela atenção